é o seguinte. O grande problema que a gente vem trabalhando, eu acho que nós vamos fixando esse grupo, com o tempo a gente vai pegando jeito, quem pode vai vir. Mari Silvia até preparou aí um nhocão com... mostra aí, ó, já está lá com o prato, né? A ideia é essa, outro dia a Camaca almoçou, Aí a também. ideia é Marcião também chegar junto aí, Marcião, e rangar mesmo, né? O Fábio só que não almoça, porque lá na Espanha, que horas são aí? Você está com 5 horas, né? 5 horas de diferença, agora são Você 15 está para com 6. café da tarde. Mas eu acompanho, eu tomo um lanchinho, merienda. Um lanchinho, né? Legal. Então, a ideia é essa, né? Luiz também já um dia almoçou com a gente. A ideia, eu acho que nós vamos criar um... Porque eu fico pensando como... Eu vou até abrir com esse assunto. Lá atrás, nós estávamos falando dos estados confusionais que a gente ia ter, essa coisa toda tal. E eu disse lá, logo bem no começo, a seguinte frase, né? Eu disse, olha, nós somos uma espécie não acostumada a resolver coisa no longo prazo. As nossas soluções, elas são de curtíssimo prazo. Porque nós aí, pegando um pouco da antropologia, nós vivemos assim, né? Do jeito que a gente teve na evolução, a gente tinha que resolver para agora, para alguns minutos, dormir, torcer para que nenhum bicho entrasse na caverna, que a gente estivesse, enfim. O nosso cérebro tem essa gestão do curto prazo. Quando nós começamos a ver essa história toda, e ela chegou a ser uma história agora mundial, nós fomos ver e fomos sentindo que tinha alguma coisa que nós nunca tínhamos vivido. Porque eu lembro que num dos primeiros papos entre eu, Evandro e Pelizer, que a gente faz um encontro de sábado para olhar Estados Unidos, Canadá, Espanha e Europa, e mais Brasil e América Latina, a gente já estava discutindo exatamente isso, que a coisa ia ser um pouco diferente. E eu lembro que o Pelizer trouxe que lá na Espanha, o grupo que ele atende lá, que é o Santander, estava lidando com uma coisa como se fosse a gripe espanhola. E eu falei, naquele momento, né, era bem assim, início, eu falei, imagina, não tem nada a ver. A Espanha não está lidando com um inimigo do lado de... Porque ela disse assim, eu lembro da frase do Pelizer, é mais ou menos como se fosse a Segunda Guerra Mundial. Não fazia sentido para mim naquele momento, porque é um inimigo invisível. Então, juntando essas coisas, e a gente está evoluindo, né? Eu vejo que aqui, né? Bem-vindo, Falchione. Obrigado aí, Felipe. Você conseguiu aí estar junto, né? A ideia é essa, né? Isso aqui cabe 100 pessoas ou 100 e-mails e a gente bater um papo sempre. Então, eu queria deixar claro isso, que eu hoje quero tocar nesse tema, como é que nós vamos sair dessa pandemia, né? A ideia básica é essa, né? Entrar, nós já sabemos como entramos. A ideia é como que nós vamos sair. Mas não sair na questão do tempo, porque ninguém sabe. É se preparar para o que for acontecendo e a gente, como o Pelizé disse agora há pouco, ele andando por Madrid, ele já viu algumas coisas acontecendo, mas vai estar faltando muitas coisas nesses novos cenários, né? Por quê? Se tudo isso continuar, né? Por exemplo, nós temos discutido muito essa questão de mexer, inclusive, na questão imobiliária, porque se parte dessa população que se habituou a fazer home office, ela não vai mais se deslocar. Então,
o que nós vamos ter de diferença? Não vai ter mais o carro se deslocando, aquelas demandas de rotina, carro, metrô, cafeteria, lanchonete, restaurante, elas vão sofrer um baque, né? Porque é uma demanda diária. Então, você não vai mais usar o carro, você não vai mais usar o metrô, você não vai mais tomar o café, você não vai mais passar na lanchonete e não vai mais no restaurante. Então, você imagina essa demanda. Fique à vontade quem pediu a palavra. Alguém falou aí. Não? Então eu estou querendo já fazer essa colocação para ouvir vocês. Porque o Pelizé, talvez ele possa, no passeio dele hoje de manhã, falar alguma coisa sobre isso também. Eu falaria alguma coisa, professor. Por favor, então, Luiz Antônio. Tá. Isso está indo muito ao encontro, né? O senhor colocou agora umas últimas notícias que chegaram, né? Do Uber e da Airbnb. Vocês devem ter visto, né? O prejuízo das duas empresas, dessas duas startups aí, gigantes do setor, né? Que anunciaram demissões, a Uber fechando 45 escritórios no mundo, fazendo demissões de um quarto dos seus funcionários, né? E apostando no seu sistema do Uber, do delivery, né? Então é uma mudança radical, muito grande, né? E o Airbnb vai ter que rever os seus planos, né? Porque hoje existe uma coisa chamada segurança da saúde. É muito comum você sair daqui, um exemplo, você vai pegar para Santiago, aluga um apartamento, a pessoa saiu, a família saiu do apartamento às 8 horas, quando é meio-dia você está entrando no apartamento. E não sabe qual é a estrutura, qual é a higienização que foi feita, como é que ele está te recebendo, né? Então, vai ter mudanças drásticas, porque esse comportamento, essa etiqueta social que nós estamos tendo, ela não é uma etiqueta da noite para o dia. Pelo menos comigo não, e com as pessoas que eu tenho conversado, não. Olha, eu não vou, né? Eu não vou entrar numa padaria só porque foi liberado. Eu não vou conviver dessa forma num hotel só porque foi liberado. Vão ter outras práticas que vão surgir para que faça a captação, o retorno de clientes. Pelo menos durante um certo período. Porque esses dois gigantes, por exemplo, em crescimento no Brasil, com valores estratosféricos no mercado financeiro, eles estão fazendo mudanças e sofrendo muito. Então, nós já temos notícias, né, de robôs trabalhando na recepção de hotéis. Então, esse comportamento vai mudar. É uma coisa que eu gostaria muito de ouvir o grupo, como é que ele está sentindo isso, essa perspectiva, né? Por qual sentido nós vamos caminhar. É claro que nós sabemos aí que existe essa camada de super-heróis. Não, isso não pega, isso não é isso, isso é uma gripezinha, isso não contamina. Nós temos um povo, uma massa, uma parcela da população mundial que vai mudar os seus comportamentos, né? Ela vai ter isso bastante alterado. Isso é uma visão que eu coloco na mesa para a gente refletir em torno dela. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Simplesmente, professor. Opa, desculpa, pode falar. Pode falar. Imagina. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, professor. Não sei se o áudio está legal. Professor, há 20 anos que eu não te vejo, né? Na época da PUC.
mas eu recebi o convite aí algumas semanas atrás, não consegui participar. Fico muito grato pela lembrança, pelo convite. Espero estar mais assíduo nas próximas. Em relação ao Airbnb, é engraçado porque eu tenho um amigo que vive disso, né? Ele tem casas alugadas e tal. E ele comentou que no começo da pandemia, isso pode ter até alterado, em função até da higienização, como foi apontado pelo Luiz Antônio, mas ele comenta que no início da pandemia, os acessos às páginas, né, do Airbnb, do negócio dele, saltaram de 4 para mais de 40 visitas por dia. E ele está com as casas locadas até o final do semestre, ininterruptamente, inclusive com prazos mais estendidos para famílias que buscam espaços para sair dos apartamentos em São Paulo, onde a concentração, né, o epicentro, e vindo para o interior, o negócio dele é em Jaguariúna, né? Então, as pessoas procurando, às vezes com filhos, uma casa, uma estrutura um pouco maior, num tempo até maior do que o geralmente habitual, e que também não é exemplo para a grande maioria, né? A grande maioria realmente busca ali 2, 3, 4 dias, uma solução mais barata de hotelaria. Mas nesse caso, eu acho que apontou uma mudança mesmo, né? Da pessoa que quer sair do ambiente de pandemia em São Paulo e buscar um espaço no interior. E o Uber Eats também, né? Como foi comentado aí, assim, uma explosão absurda realmente de pedido de comida. Tenho acompanhado alguns amigos que moram na China, comentando que mesmo liberando realmente o comércio, a preferência tem sido por ficar em casa, trabalhar em casa e fazer pedido de comida realmente por telefone, por aplicativo. Telefone não, né? Mas por aplicativo isso tem aumentado bastante a demanda. Tenho observado isso. E tem também tem realmente uma preocupação do que vai ser essa pós-pandemia, né? Essa mudança do comportamento. Tenho lido alguma coisa em relação também a esses novos hábitos, né? Que as pessoas também vão começar a pensar um pouco mais sobre o consumo. Eu acho que isso é muito positivo. Tem a secretária de um amigo que ela tem 170 pares de sapato. Eu acho que as pessoas vão começar a pensar se realmente elas precisam disso, se aquele serviço realmente é um serviço essencial. Escolas, eu sou da área hoje de educação, trabalho com educação, percebo assim a preocupação das escolas em, nossa, os pais estão chegando com advogado aqui pedindo já para reduzir mensalidade, estou desesperado, vou quebrar. Eu me lembro que quando eu era jovem, eu sou jovem, mas quando eu era criança, na minha cidade, sou de Indaiatuba, tinham 2 escolas particulares, né? Ou você estava bem naquele contexto ou você tinha que ir para a rede pública. Hoje não, hoje você tem dezenas de escolas particulares na cidade, virou um comércio. E muitas vezes o aluno ele não é aprovado porque ele teve o mérito de ser aprovado, ele é aprovado porque senão você perde o cliente para uma outra instituição. Então, acho que vão ter teve uma inversão de valores muito grande nas últimas décadas, tem muita coisa supérflua, e eu acho que a gente vai pensar realmente em como consumir de uma forma mais consciente, realmente se a gente precisa disso ou não. E eu acho que eu peguei a conversa no final aqui também, não sei se muito disso já foi falado, mas eu acho que esse alinhamento é importante, né, para saber o que vai ser esse consumo depois. Essa preocupação do que de fato é importante e o que é essencial e o que não é essencial. Desculpa tomar a palavra aí muito tempo também, tá joia? Não, Mas acho que é o que eu excelente, consigo obrigado. contribuir nesse momento. Muito bom, muito bom. Você vê, a gente não imaginava, né, que tivesse um deslocamento nesse momento de gente que quer sair de São Paulo. Você vê, Jaguariúna realmente está perto, né, não é tão distante de São Paulo. Então, ele está querendo sair fora de um grande problema, né? Então, é isso que daqui a pouco eu quero entrar nessa questão da angústia, né? Muito disso também está angustiando, e eu queria discutir um pouco com vocês essa questão. Mais alguém gostaria de colocar? Ok. Eu vou, então, compartilhar com vocês, né, a ideia do nosso encontro é oferecer respostas, né? Vocês já estão oferecendo algumas. Então, a ideia é exatamente também trazer respostas, né, para todas essas dúvidas que a gente possa estar tendo, né? Então, eu vou ter que só dar e é bom aí para quem está chegando pela primeira vez, vai rapidamente se atualizar. A gente vem falando, então o tema hoje é sairemos integrados ou fragmentados. Eu estou dizendo, pode fazer as suas apostas, mas dessa vez quem vai solucionar a aposta somos nós mesmos.
povo são vocês, né? E é disso que eu queria conversar com vocês, né? Nós estamos fazendo aposta, ninguém sabe nesse momento aonde que isso pode chegar. Nós temos quem, por exemplo, está sempre atualizado, e eu acho que esse é o grupo que denota isso, né? Pelo interesse de estar junto, etc. Vai ficar assim entendendo com mais rapidez o que eu estou querendo trazer para vocês. Então, eu já disse numa das vezes, né, e eu vou só repetir, até trazendo uma imagem, né, que nós vamos ter que fazer um desinvestimento maciço no objeto. Né? Então, o que seria esse desinvestimento? Lá atrás, eu até trouxe a figura dessa pirâmide aqui, né? Essa pirâmide ela está em Saqqara, é a pirâmide mais antiga do planeta, ela tem exato 30 séculos. Então, é de Diosés, né? E ele, como tudo na vida, toda pirâmide é uma tumba, né? É um lugar sagrado de quem havia morrido, é um túmulo. E ela é piramidal no sentido assim, ela é considerada a primeira pirâmide porque alguém teve ideia de fazer essa primeira base, né? Deixa eu clicar aqui. Então, alguém teve a ideia de fazer essa primeira base, né? Que foi o arquiteto. Aí depois ele falou, eu vou fazer mais uma, acho que vai ficar mais bonitinha, e ele subiu. Né? E lá atrás, eu disse a vocês, e aí depois, a pirâmide de Quéops, ela levou 500 anos para ser aquela pirâmide que a gente conhece. Então, esse desinvestimento, o Felipe estava falando isso, né, Felipe? É bem isso, né? Você imagina uma pessoa, você colocou que tem 170 sapatos, né? 170 pares de sapatos. E isso é uma pessoa real, não é a Imelda Marcos, quem está lá na Filipinas, é uma amiga sua, alguém que você... Então, esse desinvestimento, ele vai colocar no começo, e já está colocando, um problema mental. Por quê? A gente começa a entrar nessa melancolia. Se nós não estivermos preparados, né, essa melancolia ela vai nos destruir internamente. E porque é uma regra dessa questão que eu disse para vocês agora há pouco. Nós fomos acostumados a resolver coisas rápidas, principalmente o brasileiro, que já passou por um monte de crise, nós já discutimos isso. As nossas crises não denotavam tanto envolvimento da sociedade, sempre era de curta duração, e agora nós estamos vendo que ela não vai ser de curta duração, até porque ela está integrada a uma crise mundial. Né? E as crises que eu, pelo menos, participei, era nossa, era a crise aqui dentro. Né? Às vezes, por reflexo de uma crise na Rússia, outra no México, mas a crise era de formação muito particular. Agora ela não é mais, ela é integrada. Então, se a gente não desinvestir, né, pegando o exemplo, Facione, dessa sua amiga aí, conhecida, se esse caso contrário, né, no sentido assim, ela continuar com esse objeto, o sapato é um objeto, né, todos que continuarem com essa sensação de querer investir nesse objeto com uma presença maciça dentro de cada um de nós, a coisa vai ser complicada. É isso que eu hoje estou querendo trazer. Esse objeto interno dentro de nós, né? Porque, é claro, ela não tem 170 pares de sapato. Ela tem um objeto que a faz comprar 170 pares de sapato, que foi montado lá no determinado tempo da vida dela, e isso é o objeto dela. Né? E nós vamos, então, caminhando um pouco para ter algumas respostas, porque a verdade é que
Nós temos que ter resposta, né? E aí, então, esse conflito pela presença, né, vai ser complicado para ela, Felipe, porque esse investimento em 170 pares de sapato, ou investir num processo piramidal para ter aqui o seu repouso final, né, que é a mesma coisa, estar próximo a Deus, né? Então, quem, por exemplo, tem 170 pares de calçados, provavelmente é o único jeito dela estar perto de Deus, o Deus dela lá, daquele tipo de objeto. Então, essa presença maciça é, ao mesmo tempo, a ausência do objeto. Porque pensa nessa pessoa, Felipe, a ausência de uma loja de calçados aberta, o sufoco dessa mulher. A ausência de poder andar com esses 170 sapatos, pares de... Então, essa presença maciça, ela produz a ausência do objeto. E esse é o pior dos mundos. Porque a ausência do objeto não é luto. Quando você perde o objeto e ele morreu para você, fisicamente, ou você fez um luto que você não quer mais aquilo, né? É tranquilo. Há, sim, algo verdadeiro e real na sua frente. O processo melancólico, que eu estou querendo trazer para vocês, ela pressupõe que não tem. Então, essa ausência da presença, essa que vai trazer a melancolia. Então, andando para o próximo, seria essa imagem, né? Você não ter mais aquela presença. Agora, a presença que você sabe que ela nunca mais vai voltar, porque ela morreu, de alguma forma, física, ou você conseguiu, graças ao que você evoluiu mentalmente, você matou internamente aquele processo e aquilo não tem problema mais, aquilo lá acabou e a vida segue. Mas esse clamor que a gente está vendo aí de alguém tentando ainda ter a presença de que não vai ter mais, essa não presença se transforma na ausência, mas o próximo, acho que a gente consegue matar essa. Por quê? Só um comentário, viu? Por favor. Achei muito legal essa imagem e fazendo uma análise. A semiologia é legal porque assim, existe uma ausência, mas existe um sol aí no fundo. E talvez a gente redescubra realmente que na ausência do tempo, a gente vai ganhar um mundo melhor, vai ganhar. Eu acho que existem algumas perspectivas muito positivas nessa diminuição do próprio consumo, né? O mundo agradece. Boa, obrigado aí pela sua colocação. E aí, então, eu estou trazendo qual é o objeto, né? Então, eu, como especialista em empresas familiares, né, eu escrevi recentemente um paper exatamente sobre isso. Eu disse o seguinte, quando uma pessoa, né, e aí as pessoas que são afetas ao mercado financeiro, né, quando uma pessoa busca financiamento, ela quer o financiamento para investir e desenvolver a empresa dela, ela está buscando em nome do CNPJ. Ou ela está querendo dar vazão, né, o leite materno que a pessoa até hoje está buscando, né? Por quê? O primeiro objeto que nós temos, e aí é qualquer ser humano, é o seio materno. Ah, mas a mãe faleceu no parto. Não interessa. É o bico da mamadeira materna. É aquele que alimentou o primeiro alimento ou os milhares de alimentos.
Esse é o nosso objeto. Nessa formação desse objeto, desde o início até o final da nossa vida, é que nós vamos vendo, né, essa total necessidade de discutirmos isso. Por quê? Só para repetir o que nós já discutimos aqui, né? O tipo de emprego vai mudar. Nós já falamos hoje aqui um pouco. As carreiras vão ser totalmente diferentes, né? Lá no tempo de Camacho, de Uniente, a gente que lidou diretamente voltada à inovação, né? Aliás, o nosso projeto, né, que é das empresas familiares, é uma startup que nasceu dentro da estrutura humana, que é uma empresa fundadora do Instituto IFEM. Então, nasceu daquele momento de querer trazer para a web toda aquela ansiedade, né, de entender uma família empresária, né? Então, hoje a gente vai percebendo que tudo isso está modificando, porque redução de espaço físico, a gente já conversou sobre essa diminuição de demanda por rotina, né? Redução dramática, né? Do que está acontecendo dos modelos de administração, né? A gente está vendo que estão centralizando algumas administrações. Uma empresa aqui em Pedreira acabou de ser vendida para uma chinesa. Por quê? Porque a China vai centralizar todo o sistema administrativo e aqui ela vai mandar só containers e containers para a China e vai ter aqui o quê? Nada. Vai ter uma fábrica e eu tenho acompanhado isso pelo meu desenvolvimento, que eu gosto, né, de trabalhar com empresas, indústrias ou não, mas a gente já vinha vendo, nós estamos vendo isso a partir da África, né? Se vocês um dia tiverem a curiosidade, dê uma olhada, tem uma China dentro da África, vocês vão ficar assustados. Inclusive, no gráfico africano, a presença da China está em verde, a África está quase esverdeada. Por quê? O que eles estão fazendo? As coisas básicas, eles também não querem nem produzir mais na China. Eles estão demandando essas coisas para a África, porque desenvolve a África com o dinheiro daquele banco asiático e estão fazendo essas modificações. Então, a dramaticidade não é só não do Covid-19, é de um movimento chinês, e a gente já falou isso, eu só vou repetir, que o chinês e o indiano dominou desde a antiguidade o comércio mundial até 1860. Então, o que eu estou querendo trazer para vocês é que se a gente não se fixar nesse sol que o Eduardo traz aí, que é uma realidade diária, ele vai desaparecer à tarde, mas ele volta no dia seguinte. Se a gente não souber o que vai voltar para nós no dia seguinte e a gente se fixar nessa presença maciça desses objetos na nossa vida, nós vamos ter um sofrimento melancólico muito grande. Por quê? Porque o grande problema da melancolia é exatamente isso. Ele continua dentro de nós, mas ele está ausente de nós. É um pouco complexo, mas eu vou dar, e aí eu passo a palavra para vocês. Há uns tempos atrás, eu precisei solucionar um problema em uma empresa familiar. E eu tirei alguém de um setor. Por quê? Porque no material que a gente usa, na questão da gestão, a pessoa, tirando o sobrenome, ela não tinha nada a oferecer para aquele modelo, e era um modelo importantíssimo naquela empresa, né? Aquele departamento era muito importante. E aí a pessoa, no dia seguinte, vira sua inimiga e não tem outro jeito. Mas o que eu posso fazer? Eu sou pago para resolver problemas, não sou pago para resolver pessoas, né? E
aí eu fui vendo, né? A gente estuda isso, vira uma mania obsessiva, né? E a pessoa não aceita jamais perder aquele espaço. Por quê? Aquele espaço não estava enquanto espaço, né? Aquele espaço ela construiu internamente durante um período da qual ninguém se preocupou em mudar. Então, dentro dela, né, o que aconteceu foi o seguinte: eu não tirei o departamento, e inclusive ela foi para um muito melhor, foi ganhar muito mais, mas ela não teve o mínimo interesse naquilo. O que ela queria é aquele maciço investimento que ela fez social, dizendo para uma sociedade que ela era capaz e fazia aquilo. Então, a ausência dela naquele ambiente, para ela, num ambiente melhor, com coisas muito mais do jeito dela, ela não aceitou até o final do nosso trabalho lá. Eu não sei como está hoje, mas vocês percebem o que você pode criar dentro de você? Essa sensação que você vai ter aquilo para sempre. Se aquele para sempre vira uma ausência, o que foi maciçamente colocado lá, só com muita terapia para mudar. Se não tem terapia, vai para o estado da melancolia. E é uma pessoa que vai ser amarga até o final da existência dela. Passo a palavra para vocês. Bom, professor. Abre o microfone aí, por favor. Está me ouvindo, Bom, professor, desde Pode falar, Nelson. Não, pode falar você, depois eu falo. Desde os sapatos, lá dos 100 e poucos sapatos que alguém colocou, eu conheço da minha família uma pessoa que tem 300 pares. E eu já cheguei, tem um quarto de sapato, um espaço físico. Eu já cheguei a vir 2 idênticos, que ela não lembrava que ela tinha comprado. E vou falar, professor, sem ofender ninguém. E ela fez o curso de psicoterapia. Aí eu penso, isso é um apego naquele objeto que o senhor havia falado no início. E eu penso que são coisas que têm que ser trabalhadas mesmo, que tem que ter ajuda. Porque não pode, não é normal isso, entendeu? Quem sou eu para julgar, mas não é normal. E uma outra situação que o senhor falou, o senhor estava falando, da moça lá do departamento, eu penso que a minha avó dizia assim para mim: Maricílvia, cria cobra, jacaré, mas não cria expectativa, filha. Porque são as decepções. A gente cria uma expectativa num determinado gosto, num determinado prazer, ou sei lá o quê. Aí, quando vem a decepção, você não sabe lidar com ela. Por exemplo, exemplo de hoje, eu estava esperando meus colegas, mandamos e-mails, um estão escrevendo aqui para mim que não conseguiu entrar, o outro está trabalhando, mas eu criei uma expectativa nesse momento, professor, até de fazer uma homenagem aqui e tal. E eu me decepcionei. Então, eu penso que existem essas duas coisas, o apego e a decepção que norteiam nossa vida. É muito difícil lidar com os dois, com a decepção e com o apego, né? Seja lá o que for. Mas, por exemplo, eu penso que ideias têm que ser debatidas, encontro como esses nossos é salutar, é muito bom. Eu falei para o pessoal da minha classe, falei, gente, é um encontro que você escuta outras pessoas, a ideia de outras pessoas, o conceito de outra pessoa que vem agregar nesse nosso mundo líquido, né, como diz Bauman, nessa liquidez de mundo, que hoje nós vivemos nesse mundo que falta autoindividualidade. Então, eu acredito que nós tenhamos que lutar sempre, em busca da sabedoria, em busca de discussões, de grupos como este. Eu fico extremamente, professor, com toda a idade que eu tenho, dos 22 anos,
Mas eu fico ansiosa em vir aqui, em conversar com vocês, em ouvi-los, porque isso eu cresço, eu amadureço, eu mudo alguns valores, eu acrescento alguma coisa, né? Então, eu penso que esse nosso mundo está precisando mesmo disso, é de ouvir, é de discutir ideias, né? Jogar ideias. Então, era isso que eu tinha para falar, e agradeço a todos vocês. Eu só queria pegar um gancho seu, para quem não está muito habituado com Bauman, é o seguinte, quando ele fala do mundo líquido, né, ele esteve em Campinas, ele deu palestra na CPFL, o cara é um gênio, faleceu com 90 e poucos anos, é recente mesmo. Mas ele estava dizendo o seguinte, ele escreveu sobre o mundo líquido, o amor líquido, aí ele fez várias coisas líquidas. Ele só estava querendo dizer assim, olha, nós somos tão rápidos que se você não fizer uma selfie, a água passou. O mundo líquido que ele diz é esse, é que a água passa. Então, você tem que, naquele momento, você tem que fixar aquela água que está passando, você fotografa e manda para que as pessoas possam ver, porque ela não vai ver mais aquela água. Isso aí é um ditado chinês, né, de Yang Tse, que ele já dizia aí lá na antiguidade, 5 séculos antes de Cristo, ele já disse que a água que você banhou num rio, ela nunca mais vai ser a água que você vai se banhar na próxima vez. Então, só para a gente, às vezes é legal quando vem esses bons exemplos, e quem não leu, comece a ler Bauman, que é um cara que mexe com a cabeça da gente. Nelson Camacho, você ia falar, por favor. Então, Bocato, é sobre o tema que você mandou para hoje, e como será que as empresas, mais ou menos assim, sairão dessa pandemia integrados ou fragmentados, né? Eu pensei o seguinte, que a pandemia, com certeza, ela vai trazer marcas profundas em todos os segmentos empresariais, isso de um modo geral. E, consequentemente, nos respectivos quadros de pessoas. Já que esses estão voltados com a incerteza psicológica de sua permanência ou não. Então, o camarada está em casa, quando é que a empresa está fechada, quando ela abrir, como é que vai ficar, aquela coisa toda. Então, ele tem uma insegurança psicológica na permanência. Então, eu acredito o seguinte, que isso justifica plenamente a necessidade por parte da empresa sejam elaborados planos estratégicos de ação, objetivando a valorização dos funcionários também, incentivando-os com premiações, promoções futuras, etc. Acredito que, sendo mais valorizados, eles contribuirão significativamente para que as empresas, de um modo geral, se alavanquem. E, com isso, eles terão reflexos positivos de esperança e estabilidade no emprego. Uma coisa vai depender da outra. A empresa depende dos funcionários, o funcionário depende dela. Só que, no momento atual, eles estão com a incerteza. Pós-pandemia, eles vão ter que se dedicar mais para que as empresas se alavanquem, porque ele quer a estabilidade no emprego. Por outro lado, todas as empresas elas têm os colaboradores externos e que também terão os seus reflexos negativos. E, para isso, necessitarão de tratamento especial por parte de vários segmentos empresariais. Sem dúvida, tanto empresas, funcionários e colaboradores deverão reiniciar as suas atividades baseadas no momento presente, lá, pós-pandemia. Eu acredito que é mais ou menos por aí. Eu não sou tão especializado em empresa como você é, mas eu penso mais ou menos por aí. Perfeito, Camacho, obrigado. Eu estou vendo aqui também que Gislaine está aí. Você está me ouvindo, Gislaine? Está participando? Eu estou sim, professor. Tudo bom? Que saudades, nossa! Igualmente. Super feliz. A minha amiga Mari mandou o convite, eu consegui entrar, mas
Eu vou ter que ficar só 10 minutos, mas eu estou tão feliz de poder rever vocês todos aí, professor Boccato. Nossa, maravilhosa essa conversa. Eu já faço um apelo para vocês, que acho que é isso que é legal. Eu estou vendo o crescimento desse grupo e vão divulgando. A ideia é almoçar mesmo, tá? É para almoçar mesmo. Então, é hora de almoço. A gente ficava na hora do almoço olhando por nada, em celular. A ideia nossa agora é a gente discutir isso. Mas, e é todo dia? Qual é a agenda de vocês? Qual é o horário que vocês fazem? Provavelmente a gente vai manter essas quintas-feiras, mas você vai ficar sempre recebendo o material. Tá? Super obrigada. A imagem incompleta desse material você vai receber também. Tá bom, obrigada. Beijo, Mari. Obrigada, viu, por você ter convidado a gente. Foi muito lindo. Prazer imenso. Eu vou ter que sair, porque, infelizmente, eu tenho uma reunião, mas eu tenho tanta... Nossa, eu escutei vocês falando coisas muito verdadeiras, e eu acho que as empresas não saem como entrou. Eu acho que ninguém sai como entrou dessa pandemia, mas eu também, depois, na próxima reunião, vou refletir. Eu leio muito bom, a minha vida, assim, eu adoro... Enfim, tem duas pessoas que... O Boccato, ele é suspeito, porque ele sabe que eu sou uma seguidora dele, mas o Baum me ajudou muito a entender muitas coisas. Eu acho que vocês falaram coisas verdadeiras, e a Mari pontuou muito bem. Eu queria dar um grande beijo, muito obrigada, e na próxima eu estarei inteira aqui, que eu vou ter que sair agora, tá bom? Okay. Divulgue, porque isso aqui é nosso, é do Instituto IFEM, isso aqui não é para ganhar em dólar no YouTube, isso é nosso, tá? Isso é nosso, isso é bom. Bom. Obrigada. Então, eu queria trazer para vocês isso. Por que o Camacho faz essa colocação? A Maria Silvia traz o Bauman, o Eduardo fez aquela colocação inicial e da importância da realidade e tal. O que eu trago para vocês, né, isso aqui a gente usa direto, né, esse material aqui que eu criei há um tempo atrás, porque eu fui vendo que o mundo estava eu só não imaginava essa velocidade, mas eu estava vendo nas empresas que eu trabalho, que são empresas familiares, mas tem outras que nem são familiares e o preceito é o mesmo. Então, essa experiência passada, né, e a necessidade, né, pelo desejo, e aí eu retomo aquela pessoa, né, que sentiu que foi tirado dela uma coisa que ela construiu, mas não por ter ido atrás, ter estudado, ter se dedicado. Não, ela construiu porque ela tinha o nome da família. Então, é uma construção da pessoa. Ela não tinha nenhuma qualidade, qualificação, a não ser que ela era uma das fundadoras do negócio. Só que, naquele momento, né, como ela não era a maioria, ela caiu. Por quê? Ela criou um desejo, mas não fez nada, absolutamente nada, para atender o que ela fazia. Então, ela se sustentava em outras pessoas, que falavam amém, amém, amém. Só que não é isso uma empresa mais. Essas empresas são todas, e a partir dessa pandemia, estão extremamente expostas ao fracasso. Então, hoje, quando eu fiz esse material, eu pensei assim, olha, desejar com experiência do passado, necessidade de hoje, ninguém mexer em nada, tudo bem. Tudo bem. Né? Agora, qual é o outro problema que nós temos que estar começando a trazer aqui para os nossos encontros? Nós temos sempre um desejo e depois uma ilusão. E uma tendência, né, com essa ilusão a se vincular a algum tipo de pacto.
vocês estão vendo que o mundo não consegue se pactuar com nada. Eu estava lendo hoje sobre a Suécia, ela fez um pacto imaginando o seguinte: olha, se todo mundo ficar junto, alguns morrem, outros vão ser instados a ter o vírus, os mais fortes acabam criando um anticorpo e daqui a pouco a Suécia está show. Essa era uma ideia. Outros tiveram ideia do isolamento. Hoje, todo mundo está vendo que esses pactos não existem. Esse vírus, ele vem para cada local de um jeito. Então, você percebe que não dá para pactuar, não dá para ter ilusão que vai ser assim, não dá para ter o desejo de acreditar que o modelo da Suécia, que é do tamanho da cidade de Jundiaí, vai resolver o nosso problema. Uma outra questão também que eu queria trazer é quando você não tem o desejo mais. Então, não é desejo, eu trabalho com a realidade. Então, hoje nós temos uma realidade chegando a aproximadamente, ontem, é um número fácil de gravar, nas últimas 24 horas de ontem à noite, tinha morrido 888 brasileiros. Então, criou-se, provavelmente naquele momento, a ilusão que no rumo ao futuro, provavelmente nós vamos ter uma escala de aumento. É puro chute. Vai depender. E aonde vai ter esse aumento? Ninguém sabe. Então, o que nós estamos querendo trazer para vocês nesse momento é esse último aqui de baixo. Esse me parece o mais sensato, né? Então, todos nós estamos com medo. Medo do quê? De tudo isso que nós falamos já, né? Principalmente essa questão de, se a gente não tiver cuidado, nós podemos ter uma presença maciça de investimentos com essa experiência passada que não vão servir para nada. Ontem o Pelizé me passou um material que ele falou assim: parece que nós discutimos sábado uma coisa que aconteceu ontem. Quando... Pelizé, fala aí, você que mandou, assim eu tomo uma água. Fala lá daquele cara de Bangladesh. A gente, no sábado, na nossa conversa semanal, a gente inclusive, exorto a todos também que depois entrem depois no YouTube e escrevam lá Coffee, em inglês, o E-Comercial e Thinking. Depois o Bucato tem o contato de todo mundo, a gente manda o link para vocês depois se puderem acompanhar. E sábado a gente teve uma das discussões que a gente acabou levando era como vai ficar justamente o fator da imigração, né? Não só no aspecto social, mas também no aspecto empresarial, no aspecto do estudo e etc. e tal. E justo essa semana, então, a gente discutiu bastante isso, a gente colocou o vídeo tem 30 minutos mais ou menos, a gente colocou alguma coisa. Mas depois dessa semana, a Bloomberg, que muitos de vocês devem conhecer, é um canal de comunicação muito especializado, principalmente no aspecto econômico, né? A Bloomberg justamente fez uma reportagem de como vai ficar o aspecto da imigração no entorno acadêmico, do quanto que as universidades, principalmente as universidades norte-americanas, vão sofrer, né, com tudo isso, porque cada vez mais o aspecto do Covid, em algum momento, ele pode ser visto como uma barreira, não só sanitária, mas também desde o ponto de vista quem agora vai querer sair, por exemplo, do Brasil e fazer uma universidade nos Estados Unidos, sabendo que agora você vai ter a universidade telemática. Como é que vai ficar todos os protocolos, não, enfim. Então, a reportagem também ela abordava isso e ela foi muito em linha com o que a gente acabou praticando no sábado. E, afinal de contas, também, o que
que está mais, digamos assim, o Evandro não está aqui hoje, mas o Evandro é o Bocato, irmão do Eduardo, ele está mais, digamos assim, ele participa muito mais do mundo acadêmico, ele dá aula em 3, 4, 5 universidades, em master, etc. e tal. Então, ele também contou um pouco também de como vai ficar um pouco essa realidade. A conclusão que a gente chegou é, num primeiro momento, vão existir muitas barreiras com relação a isso, né? E a gente vai ter que acompanhar isso porque a gente não sabe como vai ficar. A gente não sabe qual é o novo modelo de negócio que vai acabar se desenvolvendo. É correto que no mundo empresarial a gente já vinha, as multinacionais, o Dudu depois trabalha numa empresa grande, ele pode também endossar o que eu vou falar. As empresas já vinham buscando uma certa redução de custos com relação, né, a essa, não somente o mundo da expatriação, mas também as viagens internacionais, os cursos feitos lá fora e etc. e tal. Então, agora, todo esse entorno do custo, ele agora também ele se converte também num aspecto sanitário e também agora num novo modelo de negócio que vai acabar saindo, porque, afinal de contas, a telemática agora a gente percebe que, provavelmente, em alguns setores, em alguns subsetores, ela vem para ficar. Em alguns, acho que não. Em alguns, talvez ainda em algum momento se recupere. Mas, numa grande maioria, sim. Né? Então, por que não o trabalho telemático? Por que não as classes, as aulas individuais, uma terapia, classes de yoga, até mesmo de exercício físico com personal training, etc. Porque isso não pode vir para ficar, né? Então, a gente abordou bastante disso no sábado e, coincidência, saiu uma reportagem. Depois também posso mandar essa reportagem para vocês poderem acompanhar também o que a gente estava querendo dizer. Legal. E só para a gente colocar isso dentro do medo lá do rapaz lá de Bangladesh, a realidade deles foi o seguinte: ele saiu de lá, né? Ele já estava instado a ir para 2 empresas, ele estava escolhendo qual empresa ele iria. As 2 empresas cancelaram a contratação dele e ele vai arrumar ao futuro vai voltar para Bangladesh devendo $66 mil. Esse é o futuro desse rapaz. Você imagina como que as coisas estão acontecendo e a gente não tem a mínima ideia. Então, o que eu estou sugerindo a vocês, né, é que vocês continuem com essa última possibilidade, porque não dá para ter desejo, ilusão e fazer nenhum vínculo, o pacto, nesse momento, mas dá para entender que a realidade está mudando. Se preparem internamente, não fiquem nem no luto e nem na melancolia, não há necessidade. Vivam a realidade de vocês, rumem ao futuro que for possível, né? E continuem tendo as ilusões das necessidades diárias, né? Porque necessidade diária para a raça humana é se alimentar. Se alimentar de tudo que for as nossas fomes. A fome do conhecimento, a fome da comida, a fome dos relacionamentos, etc. Então, eu quero fechar nesse momento, né, agradecendo a participação de todos vocês, e aí eu vou passar a palavra para vocês, mas do meu ponto de vista, nesse momento, eu sugiro que vocês trabalhem com essa última base aqui que eu estou trazendo aí. Tenha medo, porque o medo é inerente da espécie humana. A realidade hoje é essa, amanhã pode mudar. O futuro, esqueça nesse momento. Nós temos que ter pensamentos para o futuro, mas voltados ao que nós podemos, inclusive, nem inserido estarmos, como aconteceu com esse rapaz de Bangladesh que sai dos Estados Unidos devendo $66 mil, né? E o pior, isso aí está lá
no país dele, não é que ele vai embora e ele não vai pagar. Não, ele fez, a família dele fez um empréstimo cujo financiamento, se não pago, eles perdem a casa deles. Então, é interessante, Fábio, passar para o pessoal para ver o rumo ao futuro desse jovem, o terrível luto que ele tem. Porque isso é luto, né? Esse é o exemplo do luto. Isso vai acontecer mesmo. Não é uma coisa que ele está maciçamente ausente. Não, é luto. Morreu aquele rapaz que estava com 2 empregos para assumir agora. Estou vendo que Mara Cury está aí. Obrigado de ter vindo, Mara. E volte sempre. Professor. Por favor, a palavra é de vocês agora. Tá. Professor, eu gostaria de questionar. Estão me ouvindo bem? Estou ouvindo perfeitamente. Tá. Nesse momento, vamos colocar, pós-pandemia, muito imediato, a gente tem um problema, como vai ser o relacionamento, afeto, né? A parte de convívio com as pessoas, né? Porque nós estamos hoje um grupo carente de um relacionamento social, afetivo, familiar, né? Um pouco mais extenso do que a gente tem, às vezes, com a esposa e um filho, ou filho e a filha, dentro de casa. Então, eu vejo isso com uma dose de preocupação muito grande. Quando nós eliminamos ali para trás a reunião, a cafeteria, né? Deixa-me ver aqui, né? Mas a Mari Silva falou, inclusive, do lutar sempre, né? O apego, né? O apego, olhando por um outro lado, é um apego afetivo, pessoal. Apego não com o sapato, mas apego com as pessoas, o contato, o relacionamento. E aí nós temos que antecipa isso, o medo, a realidade, e antes disso nós temos que a angústia aí, que foi falado, isso tem um peso grande no comportamento social do ser humano, né? Exato. Muito bom. Muito obrigado. Mais alguém quer se pronunciar? Fique à vontade. Oi. Esse material do encontro passado e esse você vai enviar para nós, né? Sim, sim. Para que eu não caia de paraquedas aqui, dar uma preparada. Apesar que isso tem sido dia a dia, a pandemia. Outra coisa, eu tenho umas 2 horas agora também, é aqui perto, mas eu preciso partir. E conte comigo para a próxima reunião, tá legal? Será convidado. Eu vou ver se eu ponho na fita. Tem um problema do fuso horário, mas o filho da Estela, que está lá na Austrália, ele se desligou da Google, então ele está com planos aí. E, de repente, ele pode nos dar alguns exemplos, como está sendo o agir, que estão esperando pós-pandemia lá da Austrália também, cara. Perfeito. Vai ser muito bom. Maravilha. Beleza. Obrigado, Antônio. Um abraço para todos. Tá. Tchau, Teca. Obrigado. Mais alguém? Se ninguém... Professor, eu queria fazer um agradecimento. Por favor. Para vocês, naquele dia eu lembro bem que o Eduardo estava, o Pelicieri estava, acho que foi a primeira reunião, que eu questionei, que eu perguntei a respeito de escutar, de filtros, nessa pandemia, que a gente, né, encontrasse assim, um meio de tentar filtrar tudo que escutamos. Uhum. Aí, eu coloquei em prática. Por exemplo, eu já nem entro no Facebook, porque quando o senhor me respondeu assim, Mari Silvia, procura ver quem está falando, os títulos da pessoa, né?
Então, professor, está uma guerra tão horrorosa nesse Facebook, e eu dependo, de certa forma, do Facebook pela causa animal. Eu sou protetora. Então, essa semana mesmo, eu peguei uma cachorrinha prenha, encontrei um lar, daí a cachorrinha da cria eu tenho que doar. Então, minha vida é mais ou menos também nesse sentido. Mas eu ignoro tudo, professor, porque ali nós temos pós-doc em infectologia, nós temos pós-doc em ciência política, e sabemos que os caras não sabem, quer dizer, só querem discutir, se afrontar. Isso, no começo, professor, estava me atingindo. Eu deixei com que isso me atingisse. Hoje, eu entro para ver na minha causa e saio. E entro mais no Instagram. Então, isso é uma maneira de agradecer a vocês também, que eu encontrei de filtrar. Filtrar para que eu não adoeça. Então, eu tenho que agradecer a nossa reunião por isso. Que legal, fico feliz, porque esse é o nosso intuito, é que a gente não entre como disse nosso último encontro, esse desejo, né, estranho desejo pelo adoecimento. Nós temos esse desejo, né? Então, o que nós temos que fazer? É parar de ter o desejo. Olha, vamos ter desejo por outras coisas, e não por adoecer. Então, essas discussões que não levam a lugar nenhum, isso já é uma prova do adoecimento da sociedade. E quem entra nessas discussões está tão doente quanto. Né? Beleza? Eu queria só, Bocato, só para se ninguém tiver mais nada, só fazer um comentário aqui. Por favor. Eu acho que é importante para vocês, eu acho que pode ser óbvio, mas eu acho que vai em linha um pouco com o que a Maria Silvia agora comentou. Ninguém tem fórmula, né? Essa é a primeira vez que a gente passa por uma crise onde a gente coloca todas as classes sociais, onde a gente coloca todo mundo no mesmo nível. Está todo mundo confinado, tem mais de 5 bilhões, 6 bilhões de pessoas no mundo inteiro agora mesmo confinadas, né? Seja pobre ou seja rico, uns com mais, outros com menos, né? Mas é uma crise que coloca todo mundo na mesma linha, podemos dizer assim, né? Como o Bocato comentou, no primeiro momento, quando isso explodiu aqui na Europa, as pessoas falaram, nossa, a gente vai ter que voltar e ver o que a gente fez na Segunda Guerra Mundial. Chegaram à conclusão que não adianta voltar no passado para exatamente nada para buscar um remédio, para buscar uma cura, seja do ponto de vista sanitário, ou seja do ponto de vista econômico. Não tem nada parecido na história, entendeu? Do mundo nesse sentido. Então, isso é uma coisa que deveria ajudar um pouco a gente, entendeu? Porque quando a gente, Maricília, quando você, e eu te entendo um pouco, né? As redes sociais hoje em dia deixaram de ser um ambiente para você extravagar, para você chegar no final do dia, para você se conectar com uma pessoa querida, né? Como, por exemplo, está à distância e etc. E se transformaram realmente num inferno, né? Você já não sabe mais, né, o que é certo, o que é errado, o que não é errado, o que não é certo. Ou seja, isso se transformou, de alguma forma, em algo que, como diz o espanhol aqui, se perdeu a mão, totalmente, né? Se perdeu a mão, perdeu o sentido, não sabe o que está fazendo, etc. e tal. Então, isso serve para que a gente aprenda justamente, e eu vou contar um exemplo, eu fiz um exercício durante esses já quase 70 dias, eu gosto de ler bastante reportagem, eu amanheço já com muita informação, né? Fruto da minha prática de mercado financeiro, etc. e tal, de você aprender um pouco não somente a filtrar, mas questionar a fonte, porque tem muita informação que inclusive chega de fonte fidedigna, de fonte que a gente crê, que a gente inclusive repassaria para frente, entendeu? Sem sombra de dúvida, mas que de verdade, a gente tem que questionar por quê? Porque nem eles sabem se tem razão ou não. Essa semana anunciaram que um laboratório nos Estados Unidos tinha de verdade encontrado uma solução para uma potencial vacina. O mercado financeiro inteiro veio para cima. No outro dia o mercado caiu para baixo, porque não era bem assim,
Entendeu? Então, isso são exemplos de que a gente não pode deixar se contaminar por todas essas informações, tentar filtrar ao máximo e tentar utilizar algum tipo de informação. De verdade, esse tipo de encontro eu acho que é super saudável, porque aqui você pode ter diferentes tipos de opinião, diferentes fontes ou diferentes tipos de pessoas em setores completamente diferentes que podem colaborar a uma certa interpretação. Então, eu venho dizendo para todo mundo que me pergunta o seguinte, mas qual é o futuro? O futuro é um pedaço de papel em branco e uma caneta. Então, o futuro agora somos nós, e eu não sei se vocês estão de acordo ou não, qual é a opinião do local, o futuro, muito do nosso futuro, está agora na nossa mão, está nesse pedaço de papel e nessa caneta para a gente ir construindo ele, entendeu? Obviamente, com base, tentar ter uma base sólida de informação, tentar ter uma base sólida de conexão, é muito importante nesses momentos, entendeu? Tentar, entendeu? Porque se a gente lê uma matéria e a gente fica com aquilo, ou se a gente escuta uma pessoa e fica com aquilo, a gente não teve a oportunidade de contrastar isso, entendeu? De questionar isso. E, de repente, entendeu? Outras pessoas têm opiniões, inclusive similares ou complementares, que podem nos ajudar na construção da nossa opinião. Tá? Então, eu acho que é um exercício importante, porque não existe futuro, não existe uma fórmula, não existe um livro agora, por mais que o professor Bocato diga, olha, tem um livro aqui na biblioteca. Não tem. É a primeira vez que a gente passa na história da humanidade a uma situação como essa. Então, eu estou só passando para vocês um pouco do que eu interpreto, venho tentando interpretar de tudo isso, porque o futuro vai depender muito do que a gente vai escrever daqui para frente. Obviamente que nós não vamos determinar, cada um de nós não vai determinar sozinho o futuro, mas o nosso futuro, principalmente, sim. Entendeu? O nosso, sim. Qual é o passo que a gente dá amanhã e qual o passo que a gente vai dar na próxima semana? Obviamente que vai depender muito mais de nós do que vai depender de fatores externos. Daqui um mês, daqui um ano, a gente, obviamente, vai depender de fatores mais externos. Mas se cada um começar a construir esse futuro, entendeu? A colocar esse desejo que o Bocato coloca muito, né? Entendeu? Para justamente criar ilusão e ir tentando transformar ela de alguma forma em alguma realidade, para que a gente possa tentar alcançar esse futuro. Então, isso é um pouco da reflexão que eu tenho interiorizado e venho tentando trabalhar, entendeu? Para não me contaminar, para não adoecer de forma alguma, entendeu? Porque a tentação é grande, a tentação do ficar doente é grande, porque 99%, eu lembro, o Bocato uma vez fez, o Bocato vai lembrar melhor, mas o Bocato uma vez fez um estudo há um bom tempo atrás, Bocato, você lembra quando você pegou a capa da Veja durante, acho que os últimos 10 anos, entendeu? E fez uma síntese do que a quantidade de notícias ruins, a quantidade de notícias boas, a quantidade de notícias, não sei se você está lembrado disso. Sim, entendeu? sim. Então, esse é um estudo super interessante, eu tenho até hoje, eu lembro disso, e eu trago isso para uma realidade hoje, porque hoje em dia 99% do que a gente, de verdade, vem escutando, entendeu? Não, de repente, não duraria um dia, não consegue se sustentar um dia. Para não dizer horas, hein? Eu vou só, então, eu trouxe de novo esse compartilhamento, tá? Elza, que bom te ver aí. Elza chegou aí para conversar com a gente. Tudo bem, Elza? Quanto tempo? Eu quero, então, esse papel que você disse que tem o papel e a caneta, eu vou só reproduzir esse último slide, que é exatamente isso. Então, a sugestão, continue com medo. Quem diz, não, está tudo tranquilo, está mentindo ou é paranoico, né? A realidade é essa que você está falando, que você trouxe hoje de o seu passeio aí por Madrid, você viu o que estava acontecendo. A cidade está ainda parada, mas pelo menos vocês estão rumando a um futuro que também a gente não sabe.
nós, um pouco antes, discutimos uma série de coisas que vão acabar, né? De um jeito ou do outro, e outras vão ser criadas. Então, mantenham isso aqui, é isso que eu trouxe para vocês. Continuem a ilusão. Quem assistiu os outros encontros é aquele exemplo que eu dou sempre lá do nosso querido Cristóvão Colombo, analisado por Freud. Então, é aquilo lá. A ilusão nunca é um erro. Nunca, nunca, nunca. E a necessidade é essa, de esses encontros, e eu daqui a pouco vou almoçar, que outro dia eu testei, eu fiz um papo com alguém, e não era nem comida, era amendoim e vinho, não dá certo. Enrosca coisas, você fica tirando amendoim do dente, não funcionou para quem está, ou para o organizador, né? Vinho e água eu posso beber, mas comer eu não posso. Mas eu vou almoçar daqui a pouco. Por quê? Eu também tenho que resolver a minha necessidade. Então, comecem definitivamente, eu estou vendo, né, a tela hoje já estava mais lotada, vão espalhando esse novo modelo. Se façam pesquisas, eu sugiro que não se faça nada à noite, por enquanto, porque não tem como trabalhar à noite. A Jane estava falando um pouco antes, que ela dá aula à distância e ela tem alunos que são da área de tecnologia. E os caras dizem assim, não dá, hoje a rede está muito pesada e etc. Então, é isso que eu estou querendo que vocês fixem. Isso aqui vai tudo para vocês. E fixem que a única coisa que nós podemos fazer hoje é ter ilusão e comer. Feliz do que vão ter dinheiro, inclusive, para isso. Muito bom? Beleza. Um abraço, até a próxima aí. Muito obrigado de novo a todos nós. Bocato, Fábio, Luiz Guimarães, Mari Silvia. Um abraço, Camacho. Obrigado. Márcio, todo mundo. Tchau. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Bocato. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Vou desligar aqui. Eu também estou saindo aqui. Beleza? Tá bom.